O século XIX é considerado o marco da imigração no Brasil. Antes mesmo que a imigração fosse uma política de governo, havia iniciativas particulares para trazer alemães na qualidade de colonos, como do cientista Georg Hendrich von Langsdorff na fazenda da Mandioca, no município de Magé. No entanto, os historiadores não consideram estas experiências particulares como o início desta imigração, e sim a iniciada pelo governo. No primeiro reinado, Dom Pedro I principiou a imigração oficiais de alemães para o Brasil por diversas razões. Ao proclamar a independência do Brasil, encontrou as tropas brasileiras formadas por milícias mal armadas, indisciplinadas e dirigidas por oficiais portugueses que não gozavam de sua confiança. Outro motivo foi o receio da recolonização por parte de Portugal, que não reconhecia a independência do Brasil, bem como os movimentos separatistas que ocorriam no Nordeste e ameaçavam a unidade do país. Estas tensões sociais levou o imperador Dom Pedro I a contratar mercenários europeus, soldados experientes em combate para integrar o exército brasileiro e garantir o seu trono vacilante. Depois de experiências desastrosas com mercenários de diversos países da Europa, o governo optou por contratar mercenários alemães. Porém, a legislação de diversos países proibia a emigração de ex-combatentes por uma questão de segurança nacional. A solução encontrada pelas autoridades brasileiras para driblar esta proibição foi incentivar a vinda de colonos alemães e misturar soldados recrutados entre eles. Os mercenários disfarçados de colonos viajariam às custas do governo brasileiro, serviriam durante 6 anos como militares com direito a soldo e, ao darem baixa no exército, receberiam terras para cultivar. Os 2 primeiros navios, Argos e Caroline, trazendo os alemães, chegaram entre janeiro e abril de 1824 no porto do Rio de Janeiro. Os colonos foram instalados na armação da Praia Grande, no município de Niterói, e os mercenários encaminhados aos quartéis para integrarem o Batalhão dos Estrangeiros. Por determinação do próprio Dom Pedro I, um grupo de colonos alemães foi encaminhado à recém-criada Vila de Nova Friburgo para ocupar as terras abandonadas pelos colonos suíços, que chegaram poucos anos antes a este município. Em 3 de maio de 1824, chegaram à Vila de Nova Friburgo 343 colonos, entre casados e solteiros. Os homens exerciam os ofícios de agricultores, ferreiro, tanoeiro, cervejeiro, moleiro, vidraceiro, carpinteiro, telheiro, alfaiate, cordoeiro, sapateiro, relojoeiro e ourives. Alguns mercenários que serviram do Batalhão dos Estrangeiros, após dar baixa no exército, imigraram para Nova Friburgo, investindo seu pecúlio no município. Até o ano de 1829, chegaram ao Rio de Janeiro outros 25 navios trazendo mercenários e colonos alemães que foram dirigidos a outras regiões do Brasil. O município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, reivindica ser o berço da imigração alemã no Brasil. Em 25 de julho de 1824, apenas 2 meses depois de Nova Friburgo, 39 alemães chegaram a São Leopoldo, sendo instalados em uma colônia. Na controvérsia sobre o berço da imigração alemã no Brasil, alguns historiadores entendem ser o município de São Leopoldo, porque os alemães, assim que chegaram, se instalaram nesta colônia, viveram em uma comunidade fechada durante anos, preservando a sua cultura, idioma e tradição. Já os colonos alemães de Nova Friburgo, pouco depois que chegaram, se dispersaram para outras localidades, como Córrego d'Anta, o distrito de Amparo, Macaé de Cima e os municípios de Cantagalo e Conceição de Macabu. Interagiram com a população local, absorveram os costumes locais do caboclo brasileiro, aculturando-se. Contrariamente a este argumento, alguns historiadores defendem que o importante é que chegaram primeiro a Nova Friburgo e em número muito superior,
E por isto, o berço da imigração alemã no Brasil é a cidade serrana fluminense. Olá, estamos iniciando mais um programa sobre a imigração alemã em Nova Friburgo, que agora no mês de maio comemora o seu bicentenário. No primeiro programa, eu entrevistei o historiador Ronald Lopes, que falou sobre o pastor Sauerbrunn, o guia espiritual dos colonos alemães aqui em Nova Friburgo. No segundo, eu entrevistei Rui Ertal, que falou sobre a dispersão dos colonos de suas glebas. E hoje o meu entrevistado é Pedro Elias Ertal Sanglar. Ele escreveu esse livro, no qual ele fala que Nova Friburgo foi a verdadeira primeira colônia alemã no Brasil. Pedro, seja muito bem-vindo aqui e vamos começar até por essa questão mesmo que gera uma polêmica no Brasil de que município foi realmente que acolheu a primeira colônia oficial alemã oficial no Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu fui fazer uma pesquisa familiar sobre as famílias Ertal e Gradwall e descobri que os Gradwall vieram em 1824 para o Brasil e iriam primeiro para colônias particulares de alemães no sul da Bahia, mas Dom Pedro acabou destinando os colonos que vieram dos dois primeiros navios, Argos e Caroline, para reforçar a colônia suíça de Nova Friburgo, que já datava de 2019, com essa dispersão que você acabou de falar do meu primo Rui, que também tem um livro sobre isso. Várias casas e lotes coloniais ficaram abandonados. Então, cronologicamente, analisando toda a legislação da colônia, do Reino do Brasil e do Império, Nova Friburgo a primeira colônia alemã oficial do Brasil. Porque antes haviam iniciativas particulares de sócios alemães, já que Dom João, assim que chegou, ele permitiu que Sesmarias fossem doadas para estrangeiros católicos aqui residentes. Então, por exemplo, os alemães aqui residentes católicos receberam Sesmarias e trouxeram conterrâneos para trabalhar nas suas fazendas, mas dentro daquele modelo de latifúndio para exportação, especialmente o café. Já as colônias de povoamento, que era para fixar a pequena propriedade, uma agricultura familiar, elas iniciaram oficialmente, primeiro com os suíços, em 2019, e depois com os alemães, em 1824. Então, esses dois veleiros que vieram da Alemanha, com colonos e mercenários, porque Dom Pedro, na verdade, queria soldados para o seu exército, Só que o Congresso de Viena proibiu a imigração de soldados. Então, ele misturou colonos com soldados, especialmente alemães solteiros, E aí ficaram os soldados no Rio, se engajaram nos batalhões de estrangeiros, inclusive o Império pagou a passagem deles, e os outros com família, que pagaram toda a passagem, ou pelo menos a metade delas, foram para Nova Friburgo. Portanto, cronologicamente, historicamente, de acordo com a legislação da época, é reconhecido que Friburgo é a primeira colônia. Tanto assim que aqui também foi fundada a primeira comunidade luterana da América Latina. Isso, você fala aqui na página 9, data, isso 3 mesmo. de maio de 1824. Então, não faria sentido você ter um pastor luterano, uma igreja luterana e não tendo rebanho, Então, evidentemente que havia uma colônia de alemães aqui. Certo. Agora, Pedro, eu vou fazer um pouquinho o papel de advogado do diabo, tá certo? Já que o seu livro, você defende essa tese, do que eu já ouvi, inclusive, de historiadores aqui mesmo de Friburgo. E vou falar do caso do Rui, que é seu primo, Sim, sim. O que acontece? Cronologicamente, realmente, Nova Friburgo foi a primeira a receber esse grupo de alemães. Alguns meses depois foi São Leopoldo, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. 2 meses, em julho que eles foram para lá. Foi uma diferença, mas de qualquer forma foi Friburgo, a gente tem que falar que foi a primeira. Mas o que o Rui coloca, que é a opinião dele, e é também a opinião do professor Jorge Miguel, não sei se você chegou a conhecê-lo, ele já é falecido. Ele foi professor da UF durante muito tempo, e eu cheguei a ler um material dele, e ele também concorda, ele é na mesma linha do Rui. Ele diz o seguinte:
Os colonos alemães que vieram para Nova Friburgo, eles chegaram aqui e eles ficaram junto com os colonos suíços, né? Diferentemente de São Leopoldo, e depois se dispersaram, né? Logo depois se dispersaram. A gente já tratou disso no programa com o Rui. Já os colonos alemães de São Leopoldo, eles ficaram num lugar isolado, em total isolamento, continuaram falando o seu idioma, ensinaram o idioma para seus filhos, mantiveram suas tradições por conta desse isolamento. Então, por isso, eles consideram muito mais a colônia de São Leopoldo como uma colônia verdadeiramente alemã, que se pode dizer assim, a primeira, diferentemente de Friburgo. Inclusive, o Clé Lertal, no livro dele também sobre a família Lertal, ele fala que o Johann, que é o João, é o nosso patriarca, nosso João Hertal, que é o patriarca, a gente vai falar sobre ele. Ele não ensinou o alemão para os filhos, ele não ensina, porque ele já sofria assim, um certo preconceito, tinha uns apelidos lá que chamavam ele pelo fato dele ser estrangeiro. Quer dizer, e todos eles se adaptaram àquele modo matuto, né, do agricultor brasileiro, aquela coisa caipira que a gente chama, né? Mas então, essa é a alegação dele. O que você acha assim, dessa colocação? Primeiro, veja bem, eu não quero tirar o mérito de São Leopoldo e das outras colônias alemãs do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Lá, realmente, o processo, devido ao isolamento, foi um processo que realmente manteve a língua, a cultura, a igreja, a escola, né, as preocupações básicas, pelos livros todos que eu já li sobre a imigração alemã para o Brasil. Agora, a maioria dos autores, ou eles não falam de Friburgo, omitem historicamente Friburgo, ou dizem isso, que Friburgo não deu certo, por isso então não pode ser considerada uma colônia alemã. Mas na verdade, oficialmente, através dos decretos e através da primeira igreja luterana da América Latina, está provado que Friburgo realmente foi a primeira colônia. Evidentemente que o objetivo inicial de povoamento, pequena propriedade, produção agrícola familiar, acabou sendo, não totalmente, mas em grande parte, desvirtuado, porque eles receberam exatamente as mesmas casas e lotes que foram abandonados pelos suíços, porque eram imprestáveis, quer para moradia, quer para produzir alguma agricultura de subsistência, né? Isso. Então, esse mesmo processo que os suíços sofreram, os alemães vão sofrer depois. E vão seguir o mesmo caminho da prosperidade, que na época era a plantação do café para exportação. Isso mesmo. Então é isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma coisa discutível. Mas se a gente for colocar cronologicamente, em relação a uma imigração oficial, né, que a gente já falou, teve o Langsdorff também, né? Sim, teve. É uma história assim, bem interessante, inclusive, eu vou ver se eu trago novamente uma pessoa que pesquisou sobre essa dispersão dos alemães da Fazenda da Mandioca, né? Ele pesquisou, Isso, veio quase todo mundo da cidade de Lahr, né? Na Alemanha. Isso. A gente já tem um programa aqui na TV Zoom, né? O Filho Esquecido de Langsdorff, que a gente aborda essa questão da colonização alemã na Fazenda da Mandioca. Vocês podem assistir aí pelo aplicativo da TV Zoom. Bem, mas então agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Zertal. Né? Que eu acho assim, existe uma coisa em história chamada microhistória, que se a gente pegar um exemplo, né, a gente entende muito o que era o Brasil daquela época. A gente vai falar sobre a questão da legislação sobre terras, mas eu acho assim, o caso do João Hertal, né, Johann, né? A gente Johann, agora Johann, né? Alemão, a gente vai falar João para as pessoas entenderem. Mas a história dele, assim, de vida, é uma história assim que eu acredito que conta a história do Brasil, dessa relação do homem com a terra, com a questão da mão de obra, de conflitos, que é bem interessante. Bem, então, o que acontece? Na verdade, veio o casal Joseph e Ana Bárbara Miller. Sim. Miller. Vieram com a filha casada. Com o Gradivol, daí a pesquisa por isso entrou no Gradivol.
E com o João, que a gente vai chamar agora de João. E 2 netos também. E dois já netos. vi um casal também. Quando chegaram... Todos alemães. Todos alemães. A Isabel, que lá era Margareta Elisabetta, mas aqui virou Isabel Hertal, ela não só se casou lá com o Gradvol, o Jacó, mas também teve 2 filhos lá. Já vieram... Todos alemães. Todos alemães. Inclusive, eles vieram porque o genro, né? Já vinha... Isso aí eu vou ousar até discordar do meu querido tio Manuel Hertal, que foi o primeiro que escreveu o livro sobre a família Hertal, em 1946. No livro dele consta que um colono suíço teria escrito para o Gradvol, porque o irmão dele já estava aqui desde 1824. Ele veio no navio Caroline. Então ele participou realmente da primeira imigração. Então, pela coincidência de nomes e proximidade familiar, na verdade, foi um filho desse irmão que veio primeiro que escreveu para o tio, devia ter uma relação, né, além de parentesco de amizade, falando maravilhas das terras em que eles estavam. Eles foram para Macabu, a Serra de Macabu ali. Sim. E aí animou o Jacó, que inclusive deve ter convencido como genro, o José Hertal, a esposa e a filha que era casada com Jacó, viria naturalmente, né? Isso. E o próprio João a vir. Agora, uma coisa interessante que eu descobri é que o João, ele veio como mercenário. Sim, ele ficou no arsenal da Marinha, né? Embora tivesse a profissão de ferreiro, mas quem pagou a passagem dele foi o Império, e ele consta num livro chamado Os Mercenários do Imperador, eu li, como mercenário do batalhão estrangeiro, assim como o Jacó também, o Gradvol. Só que o Jacó, eu não consegui ver a data certa que... então o Jacó ficou também servindo? Não, ele assim, chegou por vir com a família, ele pediu para entrar para a colônia suíça e alemã de Nova Friburgo. E foram admitidos como adidos do navio Caroline. Tá. Agora, em algum momento, ou durante a quarentena em Niterói, na armação da Praia Grande, lá naquele negócio de baleia, né? Ou então depois, em Friburgo, quando a situação ficou ruim, deve ter acabado o soldo, né? Porque eles chegaram depois, em 1826, não receberam terras, e se receberam soldo, receberam só uma parte, que eram só 2 anos, né? Porque o mesmo modelo adotado para os suíços, Dom Pedro, copiando o pai, Dom João, adotou para os alemães, né? Isso. Com a diferença de que os lotes não eram para famílias artificiais e nem as casas. Era uma casa para cada família e um lote colonial para cada família. É o que a gente chama de família orgânica, Isso. né? Tanto é que faltou até terra, tiveram que abrir terras em Macaé e tal para poder comportar todas as famílias alemãs. Então, o João serviu, né, no arsenal da Marinha e depois ele veio para Friburgo, porque ali já estava o pai, a mãe, a irmã, sobrinhos e o cunhado. E eles foram para os sertões do Macacu. Exatamente. Não, desculpa, Macabu. Sertões do Macabu. A Serra do Macabu. Que era assim, até o Rui Hertal falou, quando a gente... Sertões era um lugar totalmente despovoado, né? Sim. Foram pioneiros lá. Foram pioneiros. E aí mas ele, de qualquer forma, trabalha como ferreiro bem aqui no centro da vila, né, de Nova Friburgo, né? O João Hertal, quando sai do Arsenal da Marinha no Rio e vem para Friburgo encontrar a família, ele abre uma ferraria aqui. E depois... Perto da rua Leorô, né? Que Leorô, exatamente. E depois ele vai para um lugar chamado Pena, que hoje seria, salvo engano, Cantagalo, que era o entroncamento das tropas de mulas que traziam a produção de café de Cantagalo e região para o Porto das Caixas, passando por Friburgo.
Então ele deve ter prosperado muito como ferreiro. Além de ser uma profissão na época, me parece, bem valorizada, né? Vocês estão num lugar que várias tropas, e são tropas grandes, né? Carregando não sei quantos quilos de café, toneladas, juntando os mares todos, talvez até, e ele conseguiu arrecadar um bom pecúlio. Com isso ele começou a comprar fazenda. Isso. E plantar café. E aí chegou até o auge em que pôde dar praticamente quase que uma fazenda de café para cada filho. É por isso, Pedro, que vocês consideram o João, e não o pai dele, o Joseph, né? Joseph o Hertal, patriarca, porque o Joseph, ele já veio idoso para o Brasil, com seus 50 e poucos anos de idade, naquela época era uma pessoa realmente idosa. Então, e quem realmente fez todo esse trabalho e conjuntamente com os filhos, né, para poder quem foi, na verdade, assim, o timoneiro, né, de toda essa fortuna dos Hertais foi o filho dele, E além João. disso, então vocês consideram ele o patriarca. Além disso, a irmã, por ter casado com Gradivol, perdeu os filhos, o sobrenome Hertal. Agora que nesse livro eu levanto a primeira geração dos Hertal Gradivol. Então a gente nem sabia também, né, a descendência aqui no Brasil passou a chamar Isabel. Hertal casada com Jacó Gradivol. Então realmente só tinha essa referência. Porque se fosse botar o José, teria que incluir a Isabel também. E nós não tínhamos esse ramo do Hertal Gradivol até agora. Pois é, isso acabou me confundindo assim quando eu comecei a ler sobre os Hertais, porque a gente sempre coloca o patriarca, como fizeram os Monerais e outros, o Sanglar também, o Mathieu, né, que veio. Como aquele que migra, né, para o Brasil. Mas vocês colocam o João, vocês não colocam o Joseph, porque ele já veio idoso, né, né, com a esposa também, eu nem me lembro quando ele morreu, mas assim, o João veio com 20 anos, né? Foi 20 anos, mais ou menos. Quando chegou ao Brasil, tinha 20 aqui, anos. Ele completou, era aniversário dele, a data de chegada. Por isso que a festa da família é em setembro, para poder coincidir mais ou menos com a data de chegada dele ao Brasil. Chegada dele. Bem, aí ele foi para o Pena, né? Que era um entroncamento, como você falou, de passagem de tropeiro, ele era ferreiro, e foi assim que ele juntou dinheiro. Ele parece que comprou inicialmente um sítio. Outra coisa também que dava uma grande vantagem é filhos homens, né? Sim, a maioria 12, né, normalmente, se não me engano, a maioria eram homens, né? Isso facilitava. Isso facilitou bem quando ele já começou a trabalhar como agricultor, né, na terra, apesar da profissão de ferreiro, mas ele começou, e aí tendo filhos homens foi tudo muito mais fácil. E aí ele foi prosperando, né? Porque a mão de obra naquela época inexistia, né? Ou você tinha escravo ou você tinha filhos. Inclusive até lá na Fundação Dom João VI, você encontra uma documentação em que as pessoas pedem, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da posse, diz assim, eu não tenho escravos, mas eu tenho 5 filhos homens, né? Isso daí já era uma garantia de que você, né, realmente ia trabalhar na terra. A ideia seria essa, uma produção familiar, não é? Numa pequena propriedade, uma agricultura familiar, e usaria a mão de obra, os filhos. Muito embora, tanto suíço como alemão tiveram escravos, né? Mas eles iam trabalhar junto com os escravos, diferentemente dos lusos brasileiros ou portugueses que achavam o trabalho braçal indigno. Aqui você, na página 71, você fala sobre a dispersão, né? Sim. Por isso que a gente discutiu nesse início, porque o Friburgo, as pessoas saíram, foi uma colônia, todo mundo dispersou. Aí você coloca que eles foram para São José do Ribeirão, né? Barra Alegre, e Bom Jardim, Pena e Tapera, que é a atual Duas Barras, né? Regiões que viraram produtores de café depois. Depois quando os filhos dele, né, já foram crescidos e tal. Mas sobre essa ascensão dele, quando ele compra uma fazenda, que se eu não me engano é a fazenda Santa Rita, ela ficava onde, a Santa Rita? Barra Alegre. Em Barra Alegre. Na época, acho que até chamam hoje Monte Café. Exatamente, porque era uma região produtora de café, acabou levando esse nome.
Ah, então a Santa Rita e Monte Café é a mesma coisa? Quer dizer, não, ela fica num distrito, em Barra Alegre, né? Mas no local que o pessoal chama de Monte Café. Pois é, essa fazenda Santa Rita que realmente era uma grande fazenda de café. Sim. Né? E aí ele teve que fazer o uso da mão de obra escravizada, né? Perfeito. E aí a gente também tem que destacar que a mesma trajetória dos colonos suíços, né? Os Monerá, Vermelhinge, Lengruber, Lutherbach, todos eles também, quando tiveram grandes propriedades rurais, tiveram que fazer uso, né? Eles assimilaram, né, o modelo agrário escravista da época que dava lucro para um latifúndio e exportação de café. Era exatamente essa tríade, né? Exportação, uma agricultura exportadora, que era o café. Monocultura do café. Latifúndio, né, e a utilização do modo de produção de escravos. Quer dizer, então realmente eles se adaptaram a esse modelo. E aí a gente tem que entender, né, as pessoas falam, quer dizer que tiveram escravos. A gente tem que entender o homem daquele tempo, né? O olhar de hoje para 200 anos atrás não tem condição de você analisar, criticar né? hoje com esse olhar, igual, por exemplo, às vezes você coloca você vê fotos de gente com bodinho no meio da praça. Antigamente tinha aquelas carrinhos de bodinho que andava criança, aqueles bodinhos. Mas que absurdo, maltrato. Mas olha a consciência que a gente tem hoje, claro. E olha a consciência daquele tempo. Então, esse revisionismo é incabível. A gente tem que sempre relativizar, né? Claro. Então vamos entender essa trajetória dele. Ele realmente, o que era valorizado naquela época, né? Uma profissão de ferreiro, né? Você chegou até comentar no caso de uma pessoa também, um livro que você está lendo, né, de um escravo que conseguiu sua liberdade. Eu estou lendo de uma coleção dos 200 anos de Nova Friburgo, e essa aborda exatamente a questão da escravidão em Nova Friburgo. Deve ser do Marreto. Se eu não me engano, Marreto. E ele me chamou a atenção exatamente isso, que aquela prática costumeira de alforriar escravos, né, podia ser incondicional ou condicional, ou então o próprio escravo comprar a sua liberdade, né? Um escravo que era ferreiro, ele comprou a sua liberdade pagando parte em espécie, na época a moeda, os réis, né? Parte em ouro, parte em prata e parte em cobre. Então isso me chamou a atenção para você ver como que um ferreiro podia acumular riquezas na época com essa profissão. Igual o carreiro também, né? Sim, os escravo que era carreiro, também, né? Tropeiro, Da mesma forma. Agora, Pedro, então a gente entra nessa questão que eu gostaria muito que você falasse, que no seu livro você aborda sobre essa questão da terra, que a gente tem que entender a partir da página 88. Você fala da questão das sesmarias, para quem não sabe, sesmarias são imensas fazendas, né, que a gente chama de latifúndio. Você aborda essa questão da terra. Então, eu queria que as pessoas entendessem essa questão da legislação da terra antes de 1850, que é a Lei de Terras, que aí tudo vai mudar. Inclusive, também eu queria fazer um comentário. Eu tive revendo lá o livro do Clélertal, e ele fala, foi no Pena que ele teve assim conflitos, que ele saiu de lá? Não, foi em Macabu. Macabu havia muita invasão de um colono na terra do outro. Exatamente isso. A gente vê também, por isso que agora essa coisa da memória familiar, né, que veio do Manuel, quer dizer, tinha muita questão de conflito de terras ali, né? Alguns, inclusive, foram registrados nas atas da Câmara da Vila de Friburgo. Esses conflitos, haviam reclamações que, parte, estão nas atas. Que no Brasil, na época, se resolvia não com uma ação de reintegração de posse, né? Sim. Mas resolvia assim na base da violência. Mas eu queria então que você explicasse, como você colocou no seu livro, sobre essa questão da posse, né? Sim. Imagina você chegar no Brasil, um país em que chega para você e fala o seguinte: olha, se você encontrar uma terra devoluta, ou seja, uma terra que um dia foi dada para alguém, a pessoa não deu uma atividade econômica, devolveu para o governo, por isso que é terra devoluta. Se você ocupar uma determinada terra e der uma atividade produtiva dela, com um ano e um dia, você pode pedir a legalização da sua posse.
Isso até 1850. Imagina você saber que você está num país que você pode fazer isso. Você vai se dispersar mesmo, né? Você vai correr atrás. Inclusive, naquele livro Escravidão, daquela coleção, há um trecho que ele aborda isso, que o que mais interessava ao imigrante, ao colono, era ser dono de um pedaço de terra, fosse ele qualquer tamanho. Então, isso, na verdade, é que me parece que mais atraiu tanto os colonos como os mercenários, porque depois que eles servissem, eles ganhariam também um pedaço de terra. Mas eu vou ter que regredir um pouquinho aí, até antes da descoberta do Brasil, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, metade do Novo Mundo, ou seja, as Américas, o lado leste era de Portugal e o oeste espanhol. Quando Cabral, então, aqui chegou, embora era habitada pelos povos originários, os índios, metade do Brasil praticamente já era de Portugal, legalmente falando, né? Bom, aí Brasil colônia, eles achavam que aqui ia ter aquela riqueza das colônias espanholas, ouro e prata. No início não se achou nada, era só para o Brasil mesmo exportando. E eles resolveram, então, digamos assim, terceirizar a colonização. Então, como é que o reino português fez? Dividiu o Brasil em... Há uma discussão na quantidade, mas parece que a maioria fala em 15 capitanias hereditárias. Essas capitanias eram enormes extensões de terras que iam da linha imaginária do tratado até o litoral. E eram doadas para fidalgos da nobreza portuguesa e ricos, evidentemente, com o compromisso de vir para o Brasil e explorá-las, né? E povoá-las e tornar essas matas virgens, na maioria, produtivas. A maioria acho que nem veio para cá, poucas capitanias prosperaram, né? Então, na capitania, 20% da área ficava para o donatário ou o capitão e seus sucessores, né? Por isso chama capitania hereditária, porque ia morrendo e ia ficando. Os outros 80% dessa enorme área eram para ser doadas em sesmarias. Então, como é que funcionava? Tinha que ser, evidentemente, né, um fidalgo português e cristão. Pedia ao rei, já sabendo previamente, evidentemente, que aquela área era boa e tinha mais ou menos umas referências de marcos, né? Então ele pedia para ser emitida uma carta de sesmaria a seu favor. Aí, se já tivesse o nome local, dava o nome, os confrontantes, os marcos que identificavam e tudo mais. Com o compromisso de pagar o dízimo lá da Ordem de Cristo, que era o único imposto que era exigido na época, né? Porque a igreja era associada ao Estado, né? Era uma coisa só, padroado, praticamente, né? Exatamente. E em 5 anos ele teria que tornar produtivo e povoar aquela sesmaria, que eram extensões, embora as medidas variassem, mas, tipo assim, 44 quilômetros quadrados. Né? Imagina uma capitania média, digamos assim, uma medida mais ou menos padrão. E o que acontecia? A maioria não conseguiu fazer isso. Então, passados 5 anos, elas entravam, que a gente chama em direito em comício, né? Não foram cumpridas as condições. Aí a origem da terra devoluta, que o pessoal chama de terra sem dono. Por quê? Ela saiu do domínio da coroa portuguesa, pela Carta de Sesmaria que foi outorgada, mas não foi confirmada no patrimônio particular do cessionário, porque ele não cumpriu as condições. Então, ficou sem dono, né? E eu não sei porquê, um pouco antes da independência, em 1822, uma decisão do desembargo do Paço, inclusive o José Bonifácio assinou essa decisão, né? Ela extinguiu o regime de sesmaria, mas não implantou nenhum outro regime de aquisição da propriedade rural privada. Então virou a situação fática. Eu tenho uma terra devoluta, não tem dono, eu vou lá, ocupo, torno ela produtiva, né? E vou ficando lá. Quando veio a lei de terras de 1850... E era um ano e um dia, né? E também você tinha que provar que não havia contestação, sim, né? lógico. Não havia contestação. Como o nome diz, seria uma terra sem dono. Então, lógico, por isso tem esses conflitos. É por isso que a gente chama a Era do Poceiro. Exatamente, era posse, Pois fato. Foi justamente nesse período que chegaram os suíços e os alemães. Exatamente. Por isso que eles conseguiram sair de Friburgo, dos seus lotes coloniais ou números coloniais e ocuparem outras terras. Terras devolutas que não tinham dono, mas eram em regiões quentes, propícias ao plantio de café, Cantagalo, Macaé, Macabu, até Minas Gerais, Zona da Mata, né? Foram subindo. Então, em 1850, vem essa lei de terra dizendo o seguinte, olha,
terra devoluta agora só pode adquirir o particular mediante compra e venda, ou seja, dinheiro. Não tem mais esse negócio de produzir e peça a propriedade. Acabou esse negócio de ocupar, produzir e receber. E quem tinha dinheiro naquela época? A maioria da população escrava, pobre. Então, só os que já eram latifundiários é que tinham condições de comprar a terra devoluta. Então, por isso que esses latifúndios foram crescendo cada vez mais. Por outro lado, para regularizar a situação daqueles que tomaram posse da terra devoluta, plantaram, se estabeleceram lá vários anos e tal, eles criaram o chamado registro paroquial de terras. Então, cada freguesia, cada paróquia, o vigário, o padre, abria um livro e a pessoa chegava e declarava ao padre que era possuidor, ou porque invadiu, ou porque comprou de alguém, enfim, de uma área assim assado, de tantas braças, confrontando com Beltrano, com Ciclano, se tivesse nome a propriedade e tudo mais. O vigário, então, recebia essa declaração, assinava, com testemunhas ou não, e muitas vezes a pessoa era analfabeta, pedia fazer arrogo, não é? Então, esse registro paroquial de terra, que era conhecido como registro do vigário, é que virou o título de propriedade até a regularização em 1850, né? Pois é. Eu pedi para você dar essa explicação para a gente entender por que houve essa dispersão tanto dos colonos suíços como dos colonos alemães para essas regiões de Cantagalo, o nome já diz, sertão de Macabu, ou seja, o fim de mundo que não tem gente, não tem nada lá, vamos atrás de terras. E você ficava lá um tempo, não havia oposição, isso não poderia haver, oposição de terceiros, e aí as pessoas ficavam, davam uma atividade produtiva, depois iam à Câmara Municipal e pediam a legalização daquela terra. Aí tinha que ir um piloto lá, ver a dimensão, mais ou menos, que vocês estão ocupando, e regularizava, quer dizer, então até 1850 foi uma festa. Sim, agora você vê o poder da igreja, né? Ela já controlava o nascimento pelo batismo, o casamento, outro sacramento, o óbito, também outro sacramento, e passou a controlar todas as propriedades rurais privadas através do registro paroquial de terras. Então, realmente, a igreja e o Estado eram quase coisas semelhantes, né? É o que eles chamam de regime de padroado, né? Que acabou só com a República. Os reis eram todos... o Papa, que dava a coroação e tudo mais, né? Então, você vê como que eram interligadas as coisas. Coisa também que eu acho muito interessante, assim, nessas histórias familiares, tanto dos colonos alemães como dos suíços, os casamentos endogâmicos, né? Todo mundo se casa com primo, né? O brasileiro também, o primeiro barão de Nova Friburgo casou com a sua prima, né? Então, assim, no Brasil também era uma prática. Hoje em dia você tem países assim que ainda adota esse sistema de endogamia. Mas, assim, isso daí foi uma maneira também de as propriedades não se dispersarem, né? Não dividir, havia aquela divisão e você manter aquelas grandes propriedades na família, exatamente. Né? Senão, eu já li alguma coisa em algum lugar, tipo assim, reforma agrária na cama, né?
pessoa ia tendo filho com pessoas que não eram da mesma família, acaba que os herdeiros iam pegando uma grande propriedade e dividindo em pequenas porções. Eu anotei Isso aqui, evitava. Os Hertais se casaram com Monerá, Vermelinger, Tardan, né, que é o Tardan. Quer dizer, então ainda tinha essa coisa para manutenção, né, daquelas... Sim, com certeza. Esses laços matrimoniais serviam também para manter não só a parte da colonização que restou, que é a Suíça, que é a alemã, mas também o patrimônio que as famílias amelharam nesses anos todos aí de trabalho, né? Agora, de todos esses alemães, né, desse século XIX, que a gente também, por isso que eu vou fazer um programa especial com o professor João Raimundo, que eu vou falar sobre os imigrantes alemães que vieram para Friburgo no início do século XX, que são os industriais. A gente não pode confundir essa colonização. São duas imigrações. Essas imigrações do século XIX, né, que a gente está tratando aqui, com os imigrantes industriais que implantaram as indústrias têxteis e também depois metalúrgicas, né? Mas de todos, o único que eu vi assim uma história familiar, uma construção de uma história, né, foi os Hertais, né? Por sorte, vários primos se dedicaram a pesquisar e escrever livros. Começou com Manuel Hertal. Manuel tem 46. E, inclusive, esse livro meu é uma homenagem a uma tia minha, que era religiosa, você fala dela aqui. Que foi a pessoa que fez a primeira pesquisa sobre os Hertais na Alemanha. E estava inédita ainda essa pesquisa, e eu tinha prometido à minha mãe, que é sua irmã, né, que eu iria publicar um dia. Quando eu consegui esses originais, aí eu organizei, montei e consegui agora realizar essa promessa que eu tinha feito à minha mãe de publicar o trabalho inédito da minha tia. Esse livro está na livraria Genipapo aqui? Tem na Genipapo, tem no Centro Cultural Teuto Friburguense e tem na Amazon também. Tá. Pode comprar também pela Amazon. Quem não tiver condição de comprar em Friburgo, se quiser adquirir, pode adquirir pela Amazon. E como é que vocês estão assim? Me parece que a família Hertal, que vocês fazem encontros, né? Todo ano, já estamos no 35º. Você é Hertal e Sanglar também. Você também foi presidente da associação. O Sanglar, eu fiz o livro sobre a família e fundei a associação. Só que aí nós somos mais novinhos, 25 encontros só. Inclusive, vocês podem também encontrar uma entrevista que eu fiz com Pedro Sanglar, né? Isso. Aí já não é mais Hertal, sobre a história da família Sanglar. Tá aí também, vocês podem assistir no YouTube, né? Ou então pelo aplicativo da TV Zoom também tem essa entrevista que ele fala sobre a família Sanglar. Só que o Sanglar não era nobre, era caçador de javali, caçador de javali. Sanglier, né? Sanglier, isso. E você sabe que eu já comi essa carne. Muito bom, olha. Não foi no Brasil, não. Mas carne exótica, quando tem, você tem que manter a tradição da família. Vamos todos experimentar o javali. E vocês, então, vão fazer um encontro especial da família Hertal por conta da celebração desse bicentenário? Nós tivemos uma reunião essa semana com o Edmilson, que é o presidente do Centro Cultural Teuto Friburguense, e o conselho da nossa associação, para a gente tentar participar dos festejos, né? Em princípio, embora eu não tenha ainda a programação oficial, mas dias 3 e 4 haverá no teatro ali da Praça da Colônia, que foi recentemente, se não me engano, né, reinaugurado. Isso, foi né? uma reforma. Eventos ali. Terá um dia também, se não me engano, dia 5, terá um desfile, não se sabe se lá na praça ou na Alberto Browne, né? Na Praça do Suspiro, onde inclusive foi o local original de assentamento dos colonos alemães, isso, que era a Praça da Justiça, onde tinha um pelourinho. E os alemães ficaram exatamente nas casas ali daquele vilarejo, né? Haverá um monumento em homenagem aos 200 anos, e tem a igreja luterana do outro lado, tem o cemitério luterano mais acima, perto do sanatório ali, não é? Então vai ter um monumento também. E as pessoas que escreveram algum livro, tudo poderão também aproveitar para fazer alguma palestra ou querer relançar alguma obra que tenha ligação com essa história, que me parece não só a colonização suíça como a alemã, embora haja essa discussão se é Friburgo ou São Leopoldo a primeira colônia oficial ou não, é uma história riquíssima e digna de registro, né? Acho que todos os descendentes, quer de suíços, quer de alemães que
estão em Friburgo, ou já se dispersaram pelo Brasil inteiro, pelo mundo, se sentem orgulhosos de saberem que há uma história de origem, né, das suas famílias, né? Com certeza. E você citou, eu fiquei sabendo por você que vai ter um monumento na Praça Marcílio Dias. Inclusive, hoje eu cheguei de Niterói e tem um tapume ali, deve ser certamente ali que será esse monumento. Você não sabe o que vai ser, não? Vai ser uma placa só? Olha, se eu não estiver enganado, acho que vai ser tipo uma placa, uma fonte, alguma coisa assim. Fiquei curiosa. Pois então, o Pedro já falou agora, os alemães quando chegaram do 343, 343 número, por aí, cada um fala 342, né? 343. No meu livro eu calculei a quantidade de colonos que vieram nos navios, mas depois vieram mais, por exemplo, o Hertal veio em 26, né? Então outros colonos depois de 24 também aderiram à colônia, como adidos, quer do navio Argos, quer do Caroline, como é o caso do Hertal. Então, esse número é meio complicado. Então, ali onde é a Praça Marcílio Dias, que as pessoas mais antigas ainda falam Praça Paissandu, né? Ali nessa praça, onde os alemães, assim que chegaram em Friburgo, eles esperaram quase um ano ali, né? Antes da distribuição das terras. Até a distribuição da terra. Inclusive, como eu te falei, diferente dos suíços, não foram famílias artificiais, né? Então, para cada família tinha um lote. Isso. Aí faltou terra, tiveram que dar mais terras. Foram abrindo, né? Em volta. Por isso que a gente chegou no Macabu, nos sertões. Exatamente. Então, como eles ficaram ali quase um ano, na cidade ficou conhecido como Praça dos Alemães. Sim. Porque eles ficaram num núcleo de casas que tinham sido antes ocupada pelos colonos suíços, aí eles ficaram ali. Que eles chamam ficaram no encontro dos rios, né? De Santo Antônio e o Cônego, exatamente. Talvez a igreja luterana tenha sido construída ali justamente pela proximidade com a praça, né? Pelo que eu vi, a na nova, verdade... digo a nova. Porque a primeira foi feita uma igrejinha de pau a pique. Mas onde é o Superpão. Não, aí, salvo engano, acho que já é a segunda igreja. A primeira que o Sauerbraun fez era meio pau a pique, só que o padre Joá, né, lógico, foi contra, porque não podia ter templo, né? E isso aí, a Constituição liberou outras religiões, mas a católica continuava oficial. Inclusive, o Código Criminal do Império de 1830, ele diz claramente que era crime você praticar publicamente outras religiões que não fossem a católica. Daí, então, ele tinha todo o direito de reclamar e foi demolida uma primeira igrejinha. Depois fizeram uma outra de alvenaria, onde é hoje o Superpão. Essa também foi demolida, certamente, para construir algum prédio, alguma coisa, e tem essa última agora, que já seria, no caso, a terceira. Não, tem onde é aquela metodista. Sim. Onde é metodista, a primeira. Isso. Depois fizeram. Foi na época do Júlio Zarpe, dos industriais alemães, eles que compraram o terreno e financiaram a construção. Agora, é interessante notar o seguinte: eu estava lendo uns livros sobre protecionismo no Brasil e, na verdade, a primeira igreja protestante do Brasil nem foi aqui. Foi no Rio, dos anglicanos, né? Quando Dom João fez aqueles tratados famosos de abertura de portos comerciais com a Inglaterra, em 1810, se não me engano, ele autorizou que os anglicanos tivessem no Rio templo e praticassem a sua religião. Então, na verdade, a primeira, vou chamar de igreja, não sei se o nome seria esse, né? O primeiro templo ou igreja protestante no Brasil foram os anglicanos, devido aos tratados comerciais assinados com a Inglaterra por Dom João. Agora, luterano não, luterano realmente é Nova Friburgo, indiscutivelmente. Bem, Pedro, dentro daquilo que a gente já abordou ali, né, dessa história linear, né, do João, a gente pode, assim, dizer que os demais colonos alemães tiveram uma trajetória, assim, parecida? Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso? Que a gente pegou o exemplo dele, porque é onde você pesquisou, né? Outras famílias alemãs seguiram o mesmo roteiro, né? Sim. Chegaram a Friburgo, terras improdutivas, abandonaram, como os suíços, e foram atrás de outras terras. Então, outras famílias também de descendência alemã tiveram, não sei se na mesma proporção, né? Mas tiveram certamente a prosperidade através de fazendas de café, em regiões diferentes, né? Duas Barras, não só Bom Jardim, Cantagalo, enfim.
E Cantagalo principalmente, né? Que chegou até a sede de um subconsulado suíço, né? Em Cantagalo. Tamanha importância Cantagalo, da vila de Cantagalo na época. Eu já tive uma pessoa que comentou comigo que veio uma correspondência, ele tem essa carta, veio uma correspondência da Europa e a pessoa botou assim, Brasil, Cantagalo. Não botou se era no estado do Rio, antigamente você não tinha como pesquisar isso, né? E a carta chegou direitinho, isso chamou a atenção dele, né? Porque você botar Brasil, Cantagalo, olha só como Cantagalo era uma cidade assim conhecida, né? Sim, o café, né? Basicamente era a região aqui do Vale do Paraíba, do estado do Rio, que era a maior produtora, né? E você, inclusive a gente não pode deixar de falar que a família Hertal ainda continua com o plantio de café em Bom Jardim, né? Ele tem as fazendas lá, e inclusive eles têm até um café gourmet, né? Que é o Café Montal. E foram os únicos que continuaram plantando café aqui na nossa região serrana, né, fluminense. Em Cantagalo você não encontra nenhuma propriedade rural, todos migraram para o gado leiteiro, né? Sim. Você não encontra mais. Então os Hertais é que mantiveram essa tradição de café, né? Você acha que até chegou a entrevistar o Aloysio Hertal, que é um primo que tinha uma condição muito boa e várias fazendas, e ele fazia questão de manter a tradição da família. Né? E ele fazia praticamente tudo. Ele tinha, além das fazendas, as plantações, ele tinha uma usina para fazer os adubos. Enfim, ele tentou fazer quase que o ciclo todo de produção. E agora, há algum tempo, a filha dele, Eleonora, se não me engano, que já tinha uma loja conhecida de lingerie, né, quando virou a capital da moda íntima, ela resolveu investir com o marido nessa produção de café gourmet. Né? E então não só ela que tem esse café, que inclusive foi premiado, o Sanglar também tem um café em Minas premiado. É mesmo, né? Inclusive você me mostrou, agora eu lembrei. Ele adotou o símbolo do javali, né? Em homenagem à origem da família e tudo. Então eu fico muito contente de todas as duas famílias que prosperaram através do café ainda manterem essa tradição. E, inclusive, quando eu entrevistei ele, se eu não me engano, seu Aloysio teve 11 filhos. Sim, ele seguiu mais ou menos quase que o patriarca. E ele tinha 11 fazendas. Exatamente. Né? Exatamente, como se repete a história do João, né? Porque ele, enquanto não comprou fazendas, já prevendo, né, uma divisão hereditária, para cada filho ter sua própria fazenda. Isso aí eu me lembro que a preocupação de meu pai também era essa, tem que deixar, porque ele recebeu dos pais propriedades, então ele achava também que tinha que dar para os filhos propriedades. E a gente falou, não, Paulo, o importante é estudo, e depois cada um vai, né, seguir o seu caminho. Mas o pessoal mais antigo tinha essa preocupação. Né? A terra era talvez o bem mais valioso, o que eles achavam, pelo menos, que era mais valioso, né? E aí todo mundo queria deixar uma propriedade para cada filho. Como hoje, você pode de repente querer deixar um apartamento ou uma casa para cada filho, né? Isso, exatamente. Mal comparando, seria uma preocupação patrimonial hoje que existe ainda. E Pedro, o que faltou ou ainda falta para falar sobre a família Hertal? Você tem algum projeto? Olha, a nossa família, graças a esses primos que se dedicaram, né, principalmente o pioneiro Manuel Hertal, desde 46, né, a se interessar pela história da família, de escrever livros, ela tem essa trajetória toda documentada, né, e publicada. E, inclusive, o meu tio Hélio, que é irmão também de minha mãe, ele, através de correspondências trocadas na Alemanha e tudo, ele conseguiu chegar ao primeiro Hertal da história, há 1.200 anos atrás. Então, realmente, eu acho que, eu desconheço, pelo menos, não estou dizendo que não existe, mas uma família que conseguiu chegar realmente a primeira pessoa no mundo que adotou o sobrenome Hertal, né? Nós tivemos um problema porque na Alemanha a maioria se dedicou à vida religiosa. Então, era um príncipe, barões ligados à igreja, à nobreza, né, e à igreja, e, evidentemente, não tiveram filhos. Esse brasão é da Idade Média? Esse brasão, na verdade, ele representa mais a Associação João Hertal do que propriamente a família.
existe um dos príncipes eleitores do Sacro Império Romano-Germânico, que foi Hertal, um bispo, que tem um brasão, né? Aí esse é oficial da família Hertal lá, enquanto nobre. Na época assinava o von Hertal, né? Que era um símbolo de nobreza até hoje, se não me engano, essa descendência. Mesmo, né? Von, né? Nós já somos um ramo, digamos, bastardo, né? A gente não assina o von. Então o ramo que veio para o Brasil já é um ramo que, por algum motivo, teve uma descendência não nobre. Embora na Alemanha, se você for visitar, você encontra castelos, ruas, farmácias, enfim, palácios, todos hertais, né, que o governo acabou encampando porque a família perdeu a descendência, né, já que eram todos de eclesiásticos. Tá certo. Bom, então quem quiser conhecer sobre a história da colonização alemã em Nova Friburgo, basta ler os livros, quer dizer, o livro do Pedro, né, que eu já disse que pode ser comprado pela Amazon, aqui em Friburgo pela Genipapo. Você citou também Centro Cultural Teuto, na Praça das Colônias. Na Praça das Colônias. Aí você vai conhecer basicamente a história da maioria, né, dos imigrantes colonos, né, alemães. E mercenários, né, que o João Hertal era mercenário também, né? Pegou os dois lados aí. Então, eu te agradeço muito pela entrevista, né? Foi muito bom e parabéns, né, pelo bicentenário. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar aqui essa história maravilhosa, né, e torcendo para que realmente Friburgo também dê importância, né, a esse bicentenário da colonização alemã e, sem querer tirar qualquer mérito do Sul, especialmente São Leopoldo, que é considerado até oficialmente o berço da colonização alemã, mas também Friburgo merece, né, o seu lugar de destaque na história da imigração alemã para o Brasil.